Estar com o meu convidado hoje, aqui nesse podcast, é motivo de orgulho para mim. Na verdade, o meu convidado é um exemplo para a classe de advogados. E para a classe de seres humanos mesmo. Porque além de advogado, meu convidado é pai da Joana, é cruzeirense como eu, é adepto à musculação e dizem por aí que é um excelente jogador de truco. Mas o que me fez querer conversar 30 minutos com esse jovem e brilhante advogado é a sua atuação não só como presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial pela OAB-MG, mas também na vida. Afinal, como diria Angela Davis, numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E é sobre essa temática tão importante, na verdade a mais importante, é que vamos conversar hoje com o advogado Marcelo Collen. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com toda a sua audiência. Para mim é uma grande honra ter essa oportunidade de integrar esse programa que eu escuto assiduamente e gosto muito da proposta que você traz, da gente também olhar o lado humano da advocacia, o lado humano do direito, e isso vem se perdendo ao longo do tempo. E, na verdade, dizer para sua audiência que você que é muito gentil, agradeço pelos adjetivos utilizados, principalmente jovem. Apesar de que o motor realmente é novo, a lataria está um pouco avariada, Adorei. mas eu agradeço Tá nada, pela jovem. gentileza. Quero começar do começo aqui. Eu quero saber da sua história e dessa construção de ser uma figura tão importante para a advocacia, mas também para a sociedade, por você levantar essa bandeira antirracista. Conta aí para mim. Bom, Marcelo foi uma criança sempre muito carinhosa, muito brincalhona. Eu cresci com pais funcionários públicos, minha mãe era bancária, meu pai era funcionário da CEMIG, ambos com profissões de nível médio. Porém, sempre foram pessoas que valorizaram muito o estudo. São o primeiro das suas famílias a conseguirem alguma ascensão social junto com seus irmãos. É a primeira geração a dar esse primeiro passo, assim, da classe média. Vieram de uma família extremamente pobre. E meu pai negro, minha mãe branca. Isso também me fez viver essa realidade racial de uma forma muito díspara, inclusive no ambiente familiar. A gente fala que as pessoas negras elas começam a vivenciar o racismo dentro de casa. E essa é uma realidade das pessoas negras no Brasil. Meu pai era também uma liderança política aqui em Minas Gerais, ele teve a oportunidade de ser presidente de um dos maiores sindicatos de Minas, o Sindieletro, e também presidente da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e eu cresci vendo ele nesse movimento de uma luta por direitos, de uma luta pelos trabalhadores no momento, né, nos anos áureos do movimento sindical, nos anos 90, 2000. Porém, eu também tive que conviver muito cedo com essas ausências. Eu perdi o meu pai aos 13 anos e minha mãe aos 20, ainda na faculdade de Direito. E essas ausências também me fizeram, de uma certa forma, amadurecer muito rápido e ter que lidar com a vida de uma forma muito séria. Então, tanto essas presenças que foram muito valorosas, a minha mãe era uma mulher de muita força, uma mulher que tinha uma capacidade de administrar a casa, administrar o patrimônio muito interessante. Então, assim, eu tenho um lado de exatas que eu puxei da minha mãe, e o meu pai traz essa faceta política, essa faceta pública, que eu acabo me inspirando também para fazer esse movimento de luta antirracista. A minha trajetória política começa ainda na adolescência, mais vinculada, na verdade, com a própria percepção do direito penal, porque sou advogado criminalista, e de uma crítica à forma como o sistema prisional é gerido dentro da sociedade brasileira. Essa crítica também está muito conectada com a questão racial, e aí eu vou me aprofundando nisso, até que exatamente ali por volta dos 21 anos, logo após a morte da minha mãe, eu começo a viver de forma mais intensa a questão racial e militar de forma mais direta nessa matéria. E esse trabalho, que depois se dá com a minha entrada nas comissões da OAB e posteriormente tendo essa oportunidade de estar à frente da comissão e também ocupar uma cadeira no Conselho Seccional da Ordem. Então, hoje, né, refletem hoje o resultado desses anos de construção e de luta política que também estão conectados com a minha profissão. Eu faço esse movimento de aproximar da OAB porque era uma das formas de eu manter algum grau de debate sobre questões importantes, seja para a nossa classe de advogados, seja para a sociedade. Eu acho que a OAB ela tem esse papel fundamental de não é apenas uma entidade corporativista prezando ali pelos interesses dos advogados, mas ela tem uma função constitucional muito importante de garantia do Estado Democrático de Direito, de garantia do que a gente se propôs a fazer quando a gente lança, né, a nossa Carta Magna enquanto uma lei maior
que prevê a construção de uma sociedade justa, igualitária. solidária, igualitária, Uhum. e que extermina os preconceitos de qualquer natureza, inclusive de raça. Então, eu me aproximo da ordem como uma forma também de concatenar a minha prática como advogado, advogado criminalista no primeiro momento e hoje também advogado que presta consultoria em matéria de compliance antidiscriminatório e resolução de conflitos envolvendo povos e comunidades tradicionais, Uhum. junto com essas propostas de transformação da nossa sociedade que são fundamentais para a gente construir um futuro bom para minha filha maravilhosa, Joana, que é minha paixão maior. Exatamente. Muito, eu não sabia dessa sua história, dos seus pais, enfim. E acredito que você tenha, né, sem essas figuras, realmente essas ausências te fizeram ser exatamente essa pessoa também muito forte, né? A ter que lidar com você também, sozinho nesse mundo.